Amanhã é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, uma doença que afeta o movimento. Convidámos o neurologista Joaquim Ferreira, que tem estudado profundamente a doença, para estar connosco esta tarde. Boa tarde, muito obrigada por estar connosco. Joaquim Ferreira, e ainda por cima vem numa altura em que pode dar-nos informações novas e dados novos sobre a doença e o cenário da doença de Parkinson em Portugal. Estava-me aqui a explicar, enquanto víamos as notícias dos parceiros, que ficou pronto agora um estudo feito em Portugal sobre esta realidade. Quer dar-nos os resultados desse estudo para nós percebermos como é que estamos em relação a esta doença? Tenho todo o gosto por várias razões. De facto, temos o privilégio amanhã de comemorar o Dia Mundial da Doença de Parkinson, ter dados recentes referentes a Portugal para publicitar. De facto, acabámos muito recentemente um estudo financiado pela Direção-Geral de Saúde. O financiamento foi feito à Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. Eu, de facto, tive o privilégio de coordenar a parte científica. Portugal é um país muito curioso do ponto de vista da doença de Parkinson, porque sendo a doença de Parkinson uma doença frequente, ou seja, quase todos nós conhecemos alguém com a doença, existem algumas alterações genéticas que levantaram a supor que a prevalência em Portugal fosse ainda maior do que em outros países da Europa. Portanto, este estudo tinha uma importância... Alterações genéticas na doença de Parkinson, registadas nos doentes em Portugal, é Exatamente. Digamos que nós não sabemos porque é que as pessoas desenvolvem a doença de Parkinson. Sabemos o que é que acontece no cérebro, mas não sabemos a causa. Exceto em algumas situações genéticas em que há uma mutação, portanto há uma alteração genética que causa a doença. São raras, mas apesar de tudo, Portugal e Espanha são, dentro dos países da Europa, os países em que essas alterações são mais frequentes. Isso levantava a supor que Portugal fosse um país em que a frequência da doença fosse maior e, portanto, este estudo tinha várias razões de interesse. Os estudos foram recentemente publicados ou apresentados publicamente e contamos que existem em Portugal cerca de 13 mil doentes. É um pouco aquém daquilo que era esperado e, portanto, claramente não é um país de maior frequência do que os outros países da Europa, mas, apesar de tudo, é uma doença frequente. É uma doença muito frequente e isso vai nos permitir, nomeadamente, planear melhor os cuidados de saúde que devem ser prestados e, portanto, a organização desses mesmos cuidados à população, que é algo muito importante. Em geral, não temos estudos epidemiológicos feitos no campo, portanto, no terreno, que nos deem números seguros para planearmos bem os cuidados de saúde e, portanto, é um privilégio neste momento termos esses dados e assim podermos, em conjunto com as outras É o primeiro grande levantamento que se faz da doença em Portugal? É o primeiro grande estudo. Existe um estudo de pequena dimensão feito em 94, portanto já há muitos anos. Este é um estudo que exigiu um enorme esforço. Para ter uma ideia, foram entrevistadas 5 mil pessoas em todo o país, portanto Portugal continental. É um estudo muito curioso do ponto de vista científico, porque os nossos investigadores batiam à porta das pessoas de forma aleatória e entrevistavam as pessoas com mais de 50 anos. As pessoas cujo questionário sugerisse que podiam ter a doença eram depois avaliados por neurologistas com experiência, de forma a, no fim, concluírem se tinham ou não tinham a doença. Portanto, é algo muito exigente, que contou com a colaboração de muita gente e, portanto, é algo que não é fácil de ser replicado. Portanto, seguramente, durante muitos anos, estes vão ser os melhores dados que nós vamos ter em relação aos números da doença. Para que é que esses dados vão servir? Para além deste valor, que é importante, e o facto de terem concluído ou terem comprovado que, afinal, a doença não atinge uma população maior daquilo que é a média na União Europeia, e isso é uma boa notícia. Que outros dados é que este estudo tem que vão permitir aos especialistas e a quem se dedica a esta área trabalhar nos próximos tempos? Ou seja, qual é a riqueza deste estudo? Assim, o facto de termos dados só por si é um privilégio. Há muitas doenças e muitas áreas em que nós trabalhamos com dados que são extrapolados de outros países. Portanto, é só por si algo muito importante. Os números que nós encontramos ficam um bocadinho aquém das expectativas, mas eventualmente há uma hipótese que tem a ver com, e que nós, de alguma forma, gostaríamos de discutir, o facto dos números serem mais baixos do que nós pensávamos ter a ver com o facto dos doentes estarem institucionalizados. Ou seja, haver muitos doentes com doença de Parkinson em lares, em casas de repouso, em centros de dia, e ao não estarem nos domicílios no momento em que o estudo estava a decorrer, isso poder, de alguma forma, subvalorizar os números. A ser assim, significa que nós temos aqui um novo campo de trabalho que tem que ser implementado, que é saber onde é que estas pessoas estão, perceber um bocadinho quantas pessoas com doença de Parkinson ou doenças parecidas com a doença de Parkinson é que estão institucionalizadas e, em última instância, ir a esses locais, de facto confirmarmos se esta hipótese de facto se verifica e tratar as pessoas, porque a doença de Parkinson é uma doença tratável. Portanto, se nós assumirmos que há pessoas sem diagnóstico e institucionalizadas sem terem acesso aos melhores tratamentos, de alguma forma temos essa obrigação, portanto temos a obrigação de intervir. Portanto, neste momento aquilo que estamos desde já a planear é quais é que são os passos seguintes e de que forma é que podemos, no fundo, intervir
se seria confirmar melhorar a esta qualidade nossa destes hipótese. doentes, não é? A E, por qualidade outro lado, de vida destes planear os doentes. cuidados passa por saber quantas consultas de doença de Parkinson ou doenças de movimento é que devem existir no país, como é que o acesso dos doentes a essas consultas deve ser feito, quantos centros cirúrgicos, ou seja, estes números são fundamentais para que todos os parceiros envolvidos nesta causa, de facto, possam planear melhor os cuidados. Possam organizar, não é? A forma como Exatamente. vão trabalhar estes doentes e a doença. Valia a pena, apesar de eu no arranque ter dito logo que esta doença é uma doença que afeta o movimento das pessoas, mas valia a pena as pessoas terem uma noção mais exata do que é esta doença de Parkinson. E, por aquilo que percebi, há variantes dentro do Parkinson, não é? Assim como em todas as doenças, até como a gripe, há pessoas que têm gripe e ao fim dos dias estão ótimas e prontos para voltar ao trabalho e outras em que a doença se prolonga durante mais tempo. A doença de Parkinson não é diferente. Mas digamos que para que as pessoas de alguma forma reconheçam o padrão, primeiro o padrão está muito enviesado pelas figuras públicas que nos últimos anos assumiram publicamente que tinham a doença. Mas de alguma forma isso é bom, porque traz mediatismo à doença e nós queremos que a nossa causa seja falada, mas por outro lado, muitas vezes são os casos mais graves que aparecem, no fundo, com visibilidade. E há muita gente com que nos cruzamos na rua que nem sequer sabemos que tem a doença de Parkinson, porque as pessoas estão tratadas e, portanto, estão autónomas. O que é que em geral leva as pessoas ao médico é o tremor, ou seja, alguém com mais de 50, 55 anos, que num determinado momento começa a tremer de uma mão ou começa a tremer de uma perna. E antes não tremia, no fundo deve ir ao médico, deve ir ao seu médico de medicina geral, deve ir ao seu neurologista e deve confrontar o médico com uma queixa nova. Felizmente, a maior parte das razões para as pessoas terem tremor não tem nada a ver com a doença de Parkinson, são doenças mais benignas, Sim. mas de facto é um motivo e, em geral, é aquilo que ainda leva as pessoas ao médico. Depois há outros sinais. É fácil de fazer já agora o despiste da doença? É fácil, eu diria, que a doença de Parkinson tem uma dificuldade, que é não há nenhum exame complementar, não há nenhum teste que se possa fazer que diga no relatório doença de Parkinson. E, portanto, aquilo que as organizações internacionais recomendam é que os doentes acedam a pessoas com experiência. A Organização Mundial de Saúde que conheçam bem a doença, há uma não é? carta dos doentes que diz que os doentes têm direito a ser seguidos por pessoas com essa valência, por isso mesmo. Porque o diagnóstico passa pelo reconhecimento dos sintomas, que é o tremor, a lentificação de movimentos, o arrastar de uma perna, um fácias mais inexpressivo. No fundo, são esses sintomas que levam depois o médico no fundo, a conjugar tudo isso e a fazer o diagnóstico. Que eram os outros sintomas de que me ia falar, não é? Que também Exatamente. acontecem. Podem não acontecer todos em simultâneo, é isso? É uma sequência, é uma doença progressiva e, portanto, os sintomas vão de alguma forma aparecendo, não é de um dia para o outro, é algo que se vai notando e que vai progredindo. É uma doença hereditária? É uma doença que tem causas para aparecer? Não, já me disse que não estão conhecidas as causas, Verdade. não é? Mas pode ser mais prevalente em algumas famílias, em alguma... É assim, é uma doença que surge, digamos que o fator de risco principal para a doença é a idade. Ou seja, as pessoas com 70 anos têm um risco maior do que quem tem 60, quem tem 80 tem um risco maior do que quem tem 70. Isto, digamos que nas doenças neurodegenerativas o fator idade é, de facto, o fator mais reconhecido. Há, muito raramente, causas genéticas, mas são menos de 5%. Portanto, eu diria que na quase totalidade dos casos não há uma tendência familiar, portanto, alguém que seja filho de uma pessoa com doença de Parkinson não tem um risco muito aumentado. Digamos que o risco é quase igual ao da população em geral. Disse-me que a doença é tratável. Isso significa que se pode travar a doença? Infelizmente, travar seria o ideal. Não, é aquilo. não se consegue. Portugal é um país também, digamos que feliz, porque tem imensos centros de investigação a trabalhar em projetos, digamos que pré-clínicos, ou seja, a tentar desenvolver novos medicamentos. Um bom exemplo, nós estamos no Porto, é o Laboratório Bial, que um dos medicamentos que tem em fase quase final de desenvolvimento é um medicamento para a doença de Parkinson. Portanto, somos, de facto, um país rico em termos de investigação. Infelizmente, ainda não conseguimos nem parar a progressão da doença, nem de a curar. Mas é tratável, ou seja, a maior parte dos sintomas responde muito bem aos medicamentos que temos disponíveis, e são muitos, e a outras intervenções, à reabilitação, a técnicas cirúrgicas, a própria televisão, muitas vezes aos doentes, tem dado reportagens sobre doentes, no fundo, operados, em que o benefício é enorme. Portanto, existem imensas armas hoje em dia para tratar a doença e não há nenhuma razão para que as pessoas percam a sua autonomia ao longo da evolução da doença. Portanto, devem conhecer os sintomas e devem consultar o seu médico se sentirem que algum destes sintomas pode indicar a doença de Parkinson. Joaquim Ferreira, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Amanhã vai-se comemorar então o Dia Mundial da Doença de Parkinson.